Amados irmãos, graça e paz. Hoje, primeira quarta-feira do mês, é o dia de vermos um livro em uma hora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Deixasse ela abertinha. Irmãos, nós temos feito o estudo Um Livro em uma Hora de acordo com uma ordem muito específica, levando em consideração a capacidade de um novo convertido tem na sua compreensão da palavra. Então, a ordem dos livros, ela é um pouco diferente, é um pouco alterada. Nós já vimos 1 João. 1 João é um livro que toda a igreja deveria ler, no mínimo, 7 vezes por ano. Se a igreja cristã colocar aquilo que está em 1 João em prática, nunca mais a igreja será a mesma. É uma sinopse do cristianismo. É um resumo de tudo, pequenininho, 5 capítulos, muito direto, muito objetivo. Aí, a partir daí, começa o ataque, digamos assim, no bom sentido, lendo os livros por blocos. Então, a gente viu como ler os evangelhos, nós vimos aquela passagem dos evangelhos para o histórico, que é justamente Lucas, Atos. Nós vimos as cartas de Paulo. As cartas de Paulo nós lemos de acordo com as viagens missionárias, o que muda o seu roteiro. E nós estamos agora vendo as cartas chamadas cartas gerais. E um teólogo chamado Walter Dunnett, um americano, ele entendeu uma coisa muito interessante, e eu vi que há uma praticidade muito grande nisso. Ele viu que as cartas gerais, elas podem ser divididas em 2 grupos. A igreja e o sofrimento, a igreja e os falsos ensinos. E nós começamos essa coluna, a igreja e o sofrimento. E na quarta-feira do mês passado, a primeira quarta-feira, nós vimos a carta de Tiago. E hoje nós vamos ver a epístola, a carta aos Hebreus. Deixa aberto aí. Irmãos, Hebreus não tem o autor dentro do texto. E se você pegar algum comentário fazendo uma alusão de que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, entenda, foi influência da teologia católica através da Bíblia de Jerônimo, que doutrinou por um espaço de 1000 anos na cristandade, apontando a autoria sendo paulina. Mas os estudiosos verificaram, pela linguística, pela estrutura, pela forma, pelo tempo, que Paulo não tem a ver com essa carta. Existem muitos autores que poderiam ter escrito essa carta pelo jeito que ela é composta. Podemos citar Barnabé, podemos citar Apolo. O texto de Atos diz que Apolo era um homem que conhecia muito bem o judaísmo e conhecia muito bem o evangelho, a partir do treinamento de Áquila e Priscila. Outros teólogos dizem que foi Priscila, e pelo fato dela ser mulher, não fez uma evidência interna na carta para que ela não fosse recusada. Isso é um fato. Nós estamos falando em textos que são muito antigos. Então, tem muitos autores, mas muitos autores, assim, possíveis autores. Mas não há um autor certo. Essa carta, ela tem um destinatário interessante. São os cristãos hebreus, ou seja, aquele povo judeu que teve um encontro com Jesus. E esse povo, ele estava sofrendo por 2 fontes. Por quê? Porque ele recebia o ataque dos gentios pagãos e recebia o ataque do próprio povo dele, que não tinha tido encontro com Jesus e ainda estava no judaísmo. Então, no coração do crente judeu, que precisava de maturidade, encontra-se o destinatário dessa carta, cristãos hebreus, que poderiam estar considerando um retorno ao judaísmo, talvez por causa da imaturidade,
talvez pela falta de entendimento das verdades bíblicas. E, no segundo momento, essa carta ela é aplicada a todos nós, crentes em Cristo Jesus. Com certeza, essa carta ela foi escrita antes da queda do templo, na década de 70. Só lembrando, irmãos, que em 70 ocorre um fator terrível, o templo é destruído. Se essa carta tivesse sido escrita depois da destruição do templo, alguma coisa de informação teria surtido ou teria sido colocado aí. Como não há nenhuma informação, então entende-se que ela foi escrita antes de 70 depois de Cristo. Qual é o panorama que nós temos dessa carta? Irmãos, o panorama é simples. Os cristãos judeus sofrendo forte perseguição social, física, tanto de judeus quanto de romanos. E esses irmãos, eles precisavam ser tranquilizados de que o cristianismo, ele é verdadeiro e que Jesus, de fato, ele é um Messias. A proposta principal dessa carta é apresentar a suficiência, apresentar a superioridade de Jesus sobre muitas coisas que nós vamos ver. Se você está com sua Bíblia aberta, existe um versículo nela que define a sua teologia como uma espécie de um resumo. Está no capítulo 1, no versículo 3, quando fala de Jesus, o texto diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é o texto que realça o ser. É uma carta de uma cristologia alta, mostrando a superioridade de Cristo. Essa carta, ela está afirmada em cima de duas colunas. Quem escreveu essa carta vai explicar a esse povo sofrido que continue crendo no Senhor e que busque maturidade cristã. As duas colunas em que essa carta é construída, a primeira coluna é mostrar a superioridade de Cristo. E a segunda coluna é mostrar a superioridade da fé. Duas coisas. Essa carta ela tem como duas colunas fortes: a superioridade de Cristo, a superioridade da fé. A superioridade de Cristo, irmãos, em virtude desses cristãos judeus estarem sofrendo perseguição, e aqui diga-se de passagem, é interessante que o crente ele tenha uma ideia de pesquisar sobre a história da igreja, para que ele possa ver como os crentes da igreja primitiva, eles sofreram. Há um livro chamado Os Mártires do Coliseu, que é um clássico da literatura cristã, que mostra aspectos de como os crentes no século I, no século II, sofriam pelo fato de serem cristãos. Eu me lembro, na primeira vez que eu li o livro Os Mártires do Coliseu, eu fiquei extremamente impactado. Um dos capítulos desse livro fala sobre o arquiteto do Coliseu romano. O principal arquiteto do Coliseu romano foi um judeu. Se não me falha a memória, é o 4º ou 5º capítulo. E ele, como arquiteto do Coliseu, ele faz uma obra magnífica, ele faz uma obra fantástica, coordenando outras pessoas. Quando chega no processo final, que o Coliseu está levantado, está erguido, essa pessoa, que foi o chefe dos arquitetos, dos construtores, ela é morta como uma espécie de holocausto, uma morte para os deuses pagãos, uma morte de consagração do Coliseu, que ele foi aquele que construiu. Então você por aí tem uma ideia de como essa igreja cristã primitiva ela sofria. E o crente judeu ele sofria, porque ele sofria do seu próprio povo, que o atacava,
E até hoje é assim, irmãos. No mundo muçulmano, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, dependendo do lugar aonde ela estiver, dependendo do país cujo nível de perseguição seja alto, os primeiros a perseguirem essa pessoa serão seus próprios familiares. Então, tem muita gente que, quando entrega o seu coração a Jesus, em países onde a igreja é perseguida, ele tem a convicção de que a família irá rejeitá-lo. Eles vão passar fome. Muitos deles não vão poder comerciar em seu próprio nome. Muitos deles têm suas empresas boicotadas. Aqui, no nosso contexto, na nossa realidade, nós gozamos de uma certa segurança. Até agora, nós gozamos de uma certa segurança, mas existem outros contextos, outras realidades que mostram o quanto muitos têm sofrido e sofreram no passado, em virtude desse evangelho. Duas colunas, a superioridade de Cristo e a superioridade da fé. Qual é a questão da superioridade da fé? É porque o povo judeu, por acreditar na lei e na forma como a lei prescrevia o jeito de estar em relacionamento com Deus, que era uma forma muito diferente, chamada de antiga aliança, ou seja, antiga forma de buscar o Senhor, uma forma que envolvia sacerdote, envolvia a morte de cordeiros, envolvia toda uma espécie de sacrifícios que o Senhor Jesus, de uma vez por todas, na nova aliança, que é atingida, alcançada pelo crente em Jesus pela fé, entendeu? Então, pela fé, nós temos acesso àquilo que o Senhor Jesus abriu a partir da perspectiva da nova aliança. Então, não é mais pelo mérito próprio ou por crer na questão da lei, da exterioridade da lei, mas é uma aliança da graça em que nós nos apropriamos dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. É uma nova aliança. Aqueles que são novos convertidos, que leem a carta aos Hebreus pela primeira vez, eles estranham o fato, porque é uma carta que fala sobre o Antigo Testamento. E como ele não leu muito do Antigo Testamento, ele tem algumas dificuldades na leitura de Hebreus, se ele leu o Novo Testamento antes do Antigo. Mas, aí veja, em nome de Jesus, leia mesmo assim. Geralmente, quando a gente lê a Bíblia pela primeira vez, algumas cartas, irmãos, nós não entendemos logo de cara todas as suas propostas prerrogativas. A palavra de Deus é viva, eficaz, vivificada pelo Espírito Santo. É possível que você veja um texto hoje que você já leu há não sei quantas vezes, há não sei quanto tempo, e que possa levantar para você algo novo, que você olha para o texto e diz, rapaz, eu não tinha percebido isso aqui. Isso acontece com muita frequência. O pastor Tomás, num domingo pela manhã aqui, isso me falha a memória, esse domingo passado, né, que esse domingo agora foi a ceia, o outro retrasado, pregando pela manhã, aliás, tem que nascer novamente, nascer da água e do Espírito. Foi de manhã. Ele falou 5 correntes de interpretação, no mínimo ali, sobre o que significa nascer da água e do Espírito. Corrente judaica, ele falou sobre todas as correntes. Veja só, um texto que todo mundo já viu, já leu, e que tem 5 possibilidades de interpretação. Ele optou por a última, fazendo uma aplicação mais espiritual do texto, e levando em consideração o próprio texto de João, mas é um texto que muitas pessoas já se depararam, já falaram, já chegaram até a pregar ou falar de Jesus para outras pessoas. Mas quando vê alguém falando, rapaz, 5 possibilidades de interpretação esse texto tem, é algo que surte, mas a palavra de Deus ela é assim mesmo. Ela é vivificada pelo Espírito Santo. Não subestime a palavra de Deus. Irmãos, eu vou dar só uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, quando o pastor da Batistinha ainda era vivo,
João Filho. Eu fui no hospital de trauma, não me lembro resolver o quê, era uma coisa pastoral, mas eu não me lembro o que era. E João Filho estava ministrando a palavra no auditório para pessoas dali, da enfermagem, dos corredores, tal. O pessoal que estava por ali, ele estava ministrando a palavra. E havia um cartazinho em que tinha o nome dele, e ele ia falar sobre o Salmo 23. Eu disse, rapaz, João está aqui para falar sobre o Salmo 23. Aí eu fui resolver minhas coisas, eu não sei o que foi que ele disse do Salmo 23, eu só sei que quando eu passei de volta e olhei novamente o grupo, estava todo mundo chorando e todo mundo com a cara no chão, um quebrantamento absurdo. Eu disse, meu Deus, o que foi que o Salmo 23 ocasionou de tão forte na vida desse povo? Uma vez eu fui assistir um pastor que eu gosto muito, amigo meu, pastor Robson Grangeiro. Num domingo fui assistir Robson Grangeiro, cheguei lá, Lucas 15, o filho pródigo. Eu disse, não tem condição. Eu já ouvi o filho pródigo, o porco do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, as alfarrobas que o filho pródigo comeu, o pai do filho pródigo, o pródigo. Eu já vi esse negócio de tanto jeito. E Robson Grangeiro falou 1h30 de coisas que eu não tinha nem ideia do que ele tinha, foi que ele tinha buscado aquilo ali. Então, não subestime a palavra de Deus. Não subestime o fato de você já ter lido, não faça isso. O Espírito Santo traz uma dinâmica à palavra que você nem sabe. O Espírito Santo traz uma profundidade de iluminação na alma que você nem sabe. Você nem sabe como é profundo isso aí. Então vamos a Hebreus. 2 colunas, Hebreus. Você está com sua Bíblia aberta? Amém? Irmãos, olha, é o seguinte, nós vamos agora passar o pente fino na teologia de Hebreus, certo? Vamos passar o pente fino na teologia de Hebreus. 2 colunas. A primeira coluna é a coluna da superioridade de Cristo. E eu não vou ler, digamos assim, todos os trechos, que essa carta ela é uma carta muito profunda. Eu entendi dessa carta que existem 7 advertências. E essas 7 advertências são os textos que eu vou ler junto com os irmãos. Amém? A superioridade de Cristo. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos lá, capítulo 1. Capítulo 1 até o capítulo 10 vai falar só sobre a superioridade de Cristo. No capítulo 1, do versículo 1 a 3, a introdução. O texto diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olhe para mim um momento. Dos versículos 1 a 3 no capítulo 1, nós vemos o autor mostrando a grandiosidade da revelação que veio mediante Jesus, o Logos de Deus. E nós vemos que nas suas qualidades ele se iguala em poder ao próprio Deus, pois Jesus é Deus. Ele é descrito como herdeiro, ele é descrito como criador, ele é descrito como Deus, ele é descrito como sustentador, ele é descrito como redentor, e ele é descrito como aquele que está à destra do trono da majestade de Deus, como aquele que intercede por nós. É um Jesus que está acima. Acima de quem? Dos profetas. Capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Aí, a partir do versículo 4, o autor começa a mostrar que Jesus está acima dos anjos. Por quê? Porque ele conhece os anjos desde a formação. Como Criador, ele os criou.
No capítulo 1, há um versículo interessante, que é a definição funcional de um anjo. Você está com o capítulo 1 aberto? Amém. Capítulo 1, versículo 14. Definição de anjo. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso é uma pergunta retórica afirmativa. Esse texto nos mostra o que é que um anjo faz. Ele trabalha em função daquele que é resgatado pelo Senhor. Um anjo é um ser celestial poderoso, mas ele não é digno de adoração. O Senhor é digno de adoração. E Jesus é maior do que os anjos. Bota isso na cabeça. Aí veja, ele dá continuidade, mostrando sobre a superioridade de Cristo. Só que quando ele começa a mostrar sobre a superioridade, a gente vê aqui uma coisa que é dessa carta. Ele mostra a superioridade, aí ele traz uma advertência. Ele mostra a superioridade, traz uma advertência. Ele mostra a superioridade, traz uma advertência. Se você está com sua Bíblia aberta e tiver um lápis, a advertência do Senhor para nós está no capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Cuidado com a negligência. Negligenciar a salvação que vem pela fé. Uma salvação que é vinda do próprio Deus. O texto é forte. Capítulo 2, versículos 1 a 4, o texto diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Primeira advertência, cuidado, não negligencie a salvação que vem de Deus. E com a salvação vem muita coisa. Sinais, maravilhas, milagres, os dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a vontade do Espírito. Então tenha cuidado. Essa advertência no primeiro momento é para aquele judeu que na pressão está querendo desistir e voltar para o judaísmo. Então a primeira advertência que ele recebe é essa: cuidado, a salvação que é pela fé é maior, a salvação que é pela fé não pode ser negligenciada. Tenha cuidado com a sua negligência, essa negligência é perigosa. Irmãos, entenda uma coisa, é possível que você tenha a sua alegria nas suas realizações. Tive muitas realizações em que o meu nome estava colocado numa placa de universidade, pelo menos 2 vezes, por ter terminado um curso, num curso ou em algum tipo de realização que eu fiz, o meu nome estava lá abaixo, consegui terminar, talvez um concurso ou outro, a pessoa se alegra em ver o seu nome aprovado no edital lá de aprovação, mas para você que é crente em Cristo Jesus, entenda, a maior alegria que você tem é a alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Aí segue o texto. A partir do versículo 5, mais superioridade. Qual é a superioridade? Irmãos, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, ele começa a mostrar a superioridade sobre os líderes do Antigo Testamento. Esse Jesus é superior aos anjos, a gente viu, não encerra aqui. No capítulo 3, começa dizendo que ele é superior a Moisés. Depois
começa a dizer que ele é superior a Josué. Por quê? Porque Jesus é Senhor de todos aqueles que servem a Deus. Aí quando ele está falando sobre a superioridade dos importantes líderes que ocorrem aí nesse povo, o povo judeu, vem mais uma advertência. Advertência eu leio. Irmão, me perdoe, é porque é do meu jeitinho. Eu gosto de dar pau mesmo. Então vou aproveitar. Nas advertências eu vou bem a fundo, tá certo? A superioridade você vê, mas a advertência é comigo mesmo. Então, a advertência que você vai ver agora, irmãos, é no capítulo 3, a partir do versículo 7. A advertência contra a incredulidade. Você sabe qual é a pior coisa que o ser humano pode ter? Um coração duro diante de Deus. A pior coisa que um ser humano pode ter na vida é um coração duro diante de Deus. E é isso que aquele que escreveu Hebreus vai alertar aqui, alertando o crente judeu no primeiro momento, mas alertando a todos nós. Capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 19. Olha o que o texto diz. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso é o contexto do povo de Israel no Antigo Testamento. A partir do versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aí aqui ele está fazendo uma associação, uma comparação. Aqueles do Antigo Testamento lá, do povo hebreu, que sai do Egito, que é liberto do Egito, irmãos, entendam, muitos deles não chegaram na terra prometida. No livro de Números vai mostrar que eles começaram a murmurar contra o Senhor. E aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida. E da geração que saiu do Egito, só chegou na terra prometida 2, Josué e Calebe. Da geração deles só chegou 2, Josué e Calebe. A geração mais nova foi quem teve a prerrogativa de pisar na terra prometida. Tenha cuidado com a incredulidade e tenha cuidado com a murmuração. Você pensa que murmuração não traz mais para a alma? Não é. O mal para a alma é terrível da boca daquele que murmura. Tenha cuidado com a boca murmuratória. A nossa boca é uma boca que foi feita para adorar ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. E essa, eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, não, irmãos. Eu estou dizendo que é necessário. Tem coisa que a gente faz que não é fácil, é necessário. É necessário.
tem que ser feito. Injeção de bezetacil não é uma bênção, não é bom. Aquilo não... Quem já tomou sabe que é pesado. Dói. Mas é necessário, tem que tomar. Irmãos, em determinado momento a gente tem que ir no dentista. Abre a boca, está lá a cárie. Ele vem com o motor. Aqui não tem... Aqui, meu Deus do céu. Quando ele bota aqui, acelera, que o bicho faz... Que você está com a mão aqui. Eu mesmo sustento logo na cadeira. Quando ele vai, eu pego logo com força, só esperando aquele momento que dá o choquinho. Não tem nada mais terrível na ansiedade do que aquela expectativa daquele troço. Vai ser agora, é agora que vai dar o choquinho, é agora, é agora. Eu não acho bom não, mas é necessário, tem que ir. Se não fizer, perde o dente. Abre um canal, dá um problema, cai um germe. Você sabia que através de um canal de dente mal feito, uma putrefação, uma coisa ou outra, a pessoa pode até morrer? É necessário, tem que ir. Não gosto, tem que ir. Injeção, não gosto, tem que ir. É assim. Então, irmãos, olha, entenda. Louvar a Deus quando está tudo bom é fácil. Você está bom, você está bem. Aqui, maravilhoso. Ar-condicionado, sonzão. Aqui, mídia, tal. Um irmão incentivando o outro. Vá, louve a Deus, levanta a mão, baixa a mão, fique em pé, se levante, diga ao seu irmão, não diga mais não, diga que ele é bonito. Pronto, por aí vai. A dinâmica que a gente vê. É bom, você está aqui, se incentiva. Agora, meu irmão, eu quero ver o cara louvar a Deus, quando os bloquetes de cobrança já venceram, quando ele olha para a estante, não tem nada para comer, quando os meninos estão todos revoltados, fazendo aquilo que o cara não queria. Aí eu quero ver ele adorar o Senhor de coração, entrar no quarto e adorar o Senhor, buscar o Senhor na adversidade. Não é fácil, eu não sou hipócrita não, não é fácil, agora é necessário. É necessário, porque se não fizer fica pior. É simples, irmão, aquele que tem Cristo no coração, se ele não souber, no momento da dificuldade, adorar a Deus e passar a dificuldade todinha adorando, só consegue passar adorando, porque muitas vezes é nessa adoração que o bálsamo do Espírito Santo se desenvolve no nosso coração e nos dá força para a gente suportar, levantar a cabeça e ir adiante. A pior coisa que uma pessoa pode ter diante de Deus, entenda, coração duro, murmuração, cuidado com essas coisas. Amém? Aí veja, depois dessa advertência, a partir do capítulo 4, ele vai continuando falando sobre o descanso, sobre a lei, sobre Moisés, sobre um certo Josué. Aí quando chega no capítulo 4, no versículo 1, ele dá, não uma advertência grande, ele dá só um beliscãozinho. No capítulo 4, no versículo 1, ele dá só uma beliscadazinha assim. Só aquela pontinha. Capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Olha que advertência interessante. E essa advertência você só vai entender se você entender a proposta da carta. Essa carta foi escrita para o judeu que queria deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então, essa pessoa, ela estava pensando a seguinte hipótese: o que é que eu ganho de verdade seguindo esse Jesus? Aí, é em cima dessa pergunta que essa carta é construída. A pessoa começa a provar que Jesus é acima dos anjos. Começa a provar que é acima de Moisés, acima de Josué, acima dos ritos do judaísmo. Aí ele dá aquele apertão. Qual é o apertão? Não pense você que pelo fato de você estar sofrendo, que Jesus falhou, não, viu? Não pense, não. Não pense você que pelo fato
de estar passando por uma ou por outra dificuldade, não pense você que pelo fato de você estar no fundo do poço, foi porque Jesus falhou em relação a você. Não pense assim, não. Capítulo 4, versículo 1, dá só essa beliscadinha. Não pense você que as desgraças da sua vida é porque Deus falhou. Aí, capítulo 4, a partir do versículo 11, aí ele vem bem direitinho. Complementa essa beliscadinha que ele deu logo no início. A partir do versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Creia na palavra. Aí ele vai explicar por que crer na palavra. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, lá para aquele camarada que diz, eu estou no fundo do poço, será que foi porque Deus me rejeitou? Ele falhou? Será que as promessas dele foram promessas falsas? Aí ele dá outra beliscada. Ei, meu filho, a promessa, a palavra do Senhor é viva, é eficaz, mais penetrante, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Agora entenda uma coisa, o que você faz está errado. Nada está oculto ao Senhor. Você vai prestar contas diante de Deus. Você vai prestar contas diante do Senhor. Tudo que está descoberto e exposto diante, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Ou seja, você pode enganar as pessoas da sua empresa, você pode enganar a sua família, você pode enganar os seus irmãos da comunidade de fé, mas você não vai conseguir enganar Jesus. E tem uma coisa, além da sua vida estar totalmente desnuda diante desse Jesus, você vai prestar contas a Ele. Ele está só lembrando dessa coisinha. Cuidado com o que você faz da sua vida. Aí começa, vamos voltar para a superioridade. Superioridade. A partir do versículo 14. Jesus é superior ao grande sumo sacerdote. Jesus é superior a Arão e os sucessores. Jesus é o grande sumo sacerdote que suplanta os sacerdotes que são de menor hierarquia. Essa ideia de que Jesus é superior à religiosidade da antiga aliança começa no capítulo 4, versículo 14, e vai até o capítulo 7, versículo 28, que é justamente o final do capítulo 7. Aí no capítulo 8 começa outra temática. Vocês estão vendo aí? Só que no meio de uma coisa e outra, a gente vê outra puxadinha de orelha. Aonde? Capítulo 5, versículo 11. Vamos lá? O texto diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido a essa altura do campeonato. Quem se alimenta de leite ainda é criança,
não têm experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olhe para mim um minuto. A puxada de orelha agora é contra a imaturidade. Porque tem gente que tem um encontro com o Senhor Jesus, mas não busca alcançar a maturidade espiritual. Fica do mesmo jeito. Não cresce em absolutamente nada. Sou crente há 30 anos. Às vezes, é um ano só, que é o primeiro. Os outros 29 é no mesmo desempenho do primeiro. Só repetindo. Não houve desenvolvimento. Não houve desempenho. A pessoa não foi produtivo diante do Senhor. Não cresceu na palavra. Não consegue ver coisas mais profundas. O texto aqui é justamente aquela comida mais sólida, que alguém tem mais condições. Só pode comer leitinho, coisa boazinha assim, facilzinha. Coisa de bebê espiritual. Um velho com 30 anos dentro da igreja não conhece os fundamentos da fé. Aí aqui, vai dizendo aqui, a partir do versículo 6, capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Um chamado para a maturidade cristã, para avançar, para ser mais profundo, para sair da mesmice, para sair dessa média, sabe, para ser mais afinco da palavra. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Sem lançar novamente olha o que é que ele entende ser os fundamentos da fé. Olha só, capítulo 6, versículo 1. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Fé em Deus, instrução a respeito de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Assim faremos se o Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos a um arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estejam convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Versículo 13 até o final. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Isso é promessa de Deus para Abraão. Versículo 15. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós,
os que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele dá uma puxada de orelha, chamando as pessoas à maturidade cristã, chamando as pessoas a que não abandonem a sua fé, chamando as pessoas a que creiam de forma profunda nas promessas do Senhor e coloquem o seu coração, âncora da alma, em Cristo Jesus, que venceu a morte e entra no nosso lugar, se transformando naquele mediador entre nós e Deus, um sumo sacerdote de uma ordem muito superior. Aí ele fala de Melquisedeque. Ele fala de Melquisedeque. Ele faz alusão a uma história, algo que ocorre no Antigo Testamento. Aí fala sobre Melquisedeque no capítulo 7, fala de forma resumida sobre o relacionamento de Abraão com Melquisedeque. Aí a partir do versículo 11, no capítulo 7, ele fala que Jesus é superior a esse Melquisedeque, tão poderoso que no Antigo Testamento nos é ensinado e mostrado. Amém? Agora, dê um pulinho aí, passe capítulo 8. Capítulo 8. A partir do capítulo 8, nós vemos a nova aliança. A aliança de Deus poderosa conosco, uma nova aliança da qual Cristo é o mediador, e essa aliança é muito superior à antiga aliança, e ele vai traçar as bases da superioridade dessa aliança. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 9. No capítulo 9, vai falar sobre o sacrifício divino, que suplanta as ofertas cerimoniais da antiga aliança, e vai falar sobre a suficiência do sangue de Cristo na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê. Capítulo 9. Amém? Aí pronto, irmãos. A partir do capítulo 10, em diante, ele sai da superioridade de Cristo e começa a falar sobre a superioridade da fé, a importância da fé. Aí, quando ele começa a falar sobre a superioridade da fé, ele mostra que o sacrifício de Cristo é definitivo, foi de uma vez por todas. Ele fala sobre a ação do Espírito Santo. Ele faz um apelo a que a pessoa tenha fé e esperança. Aí entra o capítulo 11. O capítulo 11 é o capítulo chamado capítulo dos heróis da fé. Aí nós temos uma explicação do que é fé. Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 11, dos versículos 1 a 3. A definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6 aprofunda mais a importância da questão da fé. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Aí, irmãos, daí para frente, ele dá vários exemplos de pessoas que suplantaram a realidade e tiveram experiências profundas com Deus por causa da fé, já no Antigo Testamento. Falam o que fizeram, falam o que sofreram,
Fala da força que tiveram para resistir o mal. E fala também dos galardões, das bênçãos que receberam de Deus pelo fato de manterem a sua fé viva no Senhor. Aí tem vários exemplos. Fala de Noé, Abraão, fala de Isaac, fala aquela Raabe, fala de tanta gente. Agora, qual é a dica principal? São exemplos de fé, pessoas que perseveraram diante das dificuldades e conseguiram suplantar essas dificuldades. Conseguiram, na terminologia teológica, chama-se, conseguiram transcender a realidade a partir de uma perspectiva divina. E foi a fé quem proporcionou isso. Amém? Aí, a partir do versículo do capítulo 12, nós vemos aqui algo que é necessário sabermos, que é justamente a questão da disciplina que Deus dá para aqueles que são seus filhos. E aqui tem uma coisa muito interessante, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. 12, versículos 5 e 6. Capítulo 12, versículos 5 e 6. Aí, irmãos, encerrando, vai para o capítulo 13, as exortações finais, como toda carta tem, aquelas exortações finais, dizendo que a pessoa deve seguir ao Senhor, nunca abandonar o Senhor, confiar sempre nele, tarará, tarará, tarará. Só que, entre o capítulo 10 e o capítulo 13, nós também temos algumas advertências. Quais são as advertências quando se fala de fé? Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 10, a partir do versículo 26. Lapada de Deus para nós. Antigamente, as pessoas compravam as caixinhas de promessa. Eu não sei se vocês atingiram. Eram umas caixinhas que tinha assim, que tinham uns versículos dentro, que muitos utilizavam como espécie de horóscopo gospel. O que é que Deus quer para a minha vida hoje? Aí ia na caixinha de promessa, tirava um versículo. Aí geralmente os versículos eis que estou contigo, varão, a tua fé, não sei o quê, só tinha coisa boa. Um dia, eu perguntando, falando com minha esposa, assim, neguinha, vamos fazer, ao invés de a caixinha de promessa, a caixinha de lapada. Só os versículos que mandam ao arrependimento, ao conserto. Eu só não sei se vai vender. Eu acho que não vai vender, não. Mas era uma ideia boa, viu? Para a pessoa se deparar com um conserto. Existem certas coisas em nossa vida, irmãos, que precisam ser consertadas. Quando Deus nos conserta, é para o nosso bem. É para que nós possamos ser mais íntimos dele e que nós possamos ter uma fé mais apurada. Capítulo 10, versículos 26 até 31, o texto diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Isso começa onde? E essa repreensão é para quem? É para o cara que peca sabendo que ele está pecando. Versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente,
depois que recebemos a verdade. O cara sabe a verdade e ele deliberadamente peca, intencionalmente peca, planejadamente peca. Ele peca porque quer, fez do pecado um estilo de vida. Você acha que Deus vai gostar disso? Não, a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é por aí, vai por aí não. Os gnósticos pensavam do mesmo jeito e se arrebentaram. Não vai por aí não. Cuidado para não fazer do pecado um estilo de vida. Nós precisamos lutar contra o pecado. Se você tem tido dificuldades para isso, peça ajuda. Mas não permita que o pecado suplante a sua vida, suplante a sua alma. Se você tem tido dificuldades para vencer as questões da pecaminosidade em sua vida, peça ajuda. Peça ajuda. Vamos para a próxima. Apostasia. Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 12, dos versículos 14 até 17. Capítulo 12. São 7 lapadas que eu tenho que dar hoje, já vou na sexta. Só falta uma. Capítulo 12, versículos 14 até 17. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Vocês sabem que posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção em lágrimas. Irmãos, cuidado com a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, abandono intencional e real da fé. E aqui, irmãos, eu gostaria de que os irmãos estivessem orando, e nós vamos orar por algo muito forte, mas nós precisamos colocar diante do Senhor. Nos passa na cabeça aqui o nome de alguns irmãos que já passaram por essa comunidade, que adoraram a Deus juntamente conosco, aqui nesses bancos, e que hoje não querem nada com o Senhor, e alguns dizem, inclusive, de forma clara e bem definida, que são ateus, depois de terem vivido, depois de terem passado por tudo isso que passaram aqui. Dizem claramente, pessoas que abandonam a sua fé. Não me peça para explicar esse fenômeno agora, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para ver esses porquês, mas para levantar uma causa pelo qual nós devemos orar. Nós precisamos orar, irmãos, pela nossa juventude. A nossa juventude, ela precisa de acolhimento. A nossa juventude, ela precisa de apoio. Sabe por quê? Porque quando ela bate dentro da universidade, ela vai encontrar um maconheiro doidão lá, professor de uma área, que vai questionar a fé dela. Ele questiona a Bíblia sem conhecer um versículo. E a gente tem que conhecer o assunto dele. Primeira aula de sociologia que eu tive na universidade, a professora identificou que eu era crente. Ah, você é ovelhinha daquele Deus cósmico, vampiro, que exige o sangue do seu filho para perdoar as pessoas. Esse é o tratamento mais bonito que eu recebi da aula de sociologia. E é daí para frente, meu irmão, que os nossos jovens estão recebendo nas universidades, nas escolas. Professores, como eu vi essa semana, uma nota de um professor que uma prova colocou um retrato de Cristo na cruz do Calvário e em cima um título, bandido bom é bandido morto.
São essas pessoas que vão ensinar, doutrinar seus filhos lá na universidade e nas escolas hoje em dia, em função de um padrão educacional torto, terrível, onde o camarada termina o 2º grau e não tem competência para ser um caixa de supermercado. A pessoa termina um curso, não consegue fazer nada, não faz nada. Analfabetos funcionais, que muitas vezes não sabem discernir um texto metafórico de um texto literal real. Não consegue mais raciocinar em nada. Irmãos, tenha medo da inteligência artificial. Porque vai substituir um bocado de jeito aí nos empregos. Não, a tecnologia também vai melhorar, vai trazer coisas boas para nós. O que foi? Traz, é instrumento? É. Coisa boa? É, mas é instrumento. É como uma faca. A faca você usa para chupar um limão, para chupar uma laranja, mas você pode meter no buchinho de alguém. É instrumento. Tecnologia é do mesmo jeito. Depende da moral de quem usa, da formação de quem usa. A ética na ciência precisa ser resgatada a partir de valores morais decentes. Não é o homem pelo homem em si mesmo. Porque quando esse valor assumiu o comando da história, nós já tivemos 2 guerras mundiais e estamos partindo para a 3ª. Tivemos 2 guerras mundiais, estamos partindo para a 3ª. Primeira Guerra Mundial foi a Guerra da Trincheira. Os tanques de batalha foi a tecnologia que suplantou a Guerra da Trincheira. Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos Aviões e das Bombas. Terceira Guerra Mundial está vindo por aí, irmãos. Vai ser uma guerra de joystick. Acionando o botão de longe. Ninguém vai vir aqui, vai gastar dinheiro. Aciona um botão lá, a bomba sai de lá, não sei de onde, vem bater aqui, estourando, acabando com tudo. Nós estamos mais próximos disso do que você pensa. Mas eu quero lembrar que o nosso lar não é aqui. Eu quero lembrar que há um fim, e esse fim está no Senhor. Amém? Para encerrar a lapada, capítulo 12, a partir do versículo 25, para a gente encerrar. Última advertência dessa carta para nós. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra e agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Recusar a Deus e a sua justiça, cuidado. O Deus que em 1 João é amor, uma das virtudes teológicas da carta de 1 João, aqui também é apresentado como justiça. Só quero que os irmãos tenham cuidado que aquele conceito de justiça, de pecado, de inferno, de erro, está saindo dos púlpitos,
está saindo das pregações. Ninguém quer falar mais sobre isso, não. Só um doidão como eu, que tem relacionamento com a palavra, que fala o que precisa ser dito. Eu não vou dizer aqui a ninguém, Deus está te dando, se Ele não está me dizendo isso. Eu não vou dizer aqui a ninguém nenhuma promessa, tipo, Deus está abrindo, Deus vai fazer, assim o assado, se o Senhor não estiver dizendo isso a mim pelo seu Espírito. A fé e a graça foi barateada, venha como estais, agora que haja mudança de vida, não fique do mesmo jeito. São essas advertências que nós recebemos contra o pecado voluntário, contra a apostasia e contra recusar ao Senhor. Um Senhor que é amor, mas também é fogo consumidor. Irmãos, nós vamos orar com essas convicções dessa carta em nosso coração. A convicção da superioridade de Cristo. Somente Jesus Cristo pode perdoar nossos pecados. Ele garantiu nosso perdão e salvação por sua morte na cruz. Crendo em Cristo, podemos encontrar paz com Deus e um verdadeiro significado para a nossa vida. Não há nenhuma alternativa, não há substituto. Jesus é o caminho, não é um caminho. Jesus é a verdade, não é uma verdade. Jesus é a vida. A consequência de todo aquele que nele crê é viver eternamente diante do Pai. Ponto. Segundo, maturidade. Você que teve um encontro com o Senhor Jesus, cresça na sua fé, em intimidade com Deus. Não admita ficar estático no seu desenvolvimento diante do Senhor. Amadurecimento da nossa fé, irmãos, é um processo de longo prazo. Começar as coisas é fácil, eu quero ver manter. Agora, para manter, entenda, Jesus lhe ajuda, se houver um espaço e uma vontade no seu coração. Compromisso, serviço, maturidade, buscar ser maduro na fé, para que a gente não seja dominado ou abalado por tentações, pelas preocupações do mundo. A gente vai em algumas reuniões hoje em dia, o povo com tanta preocupação, sabe qual é o medidor de preocupação que a gente vê em muitos? Sabe como é? Olhe para as pernas é tudo assim, ó. A pessoa diz, descanse em Deus. Ao camarada senta na cadeira, mas a perna é assim. Quando cruza os pés ficam. Não consegue parar, não consegue descansar no Senhor. A vida foi afetada, E última coisa, em 2 colunas, fé, perseverança. Fé, se confiarmos em Jesus para a nossa salvação, Ele vai nos transformar. Uma vida de completa obediência e confiança é agradável a Deus. Perseverança, podemos ter vitória em nossas tribulações, se não desistirmos ou dermos as costas a Jesus. Permaneça fiel a Cristo e ore pedindo força. Meu filho, você está fraco na sua caminhada de fé. Coloque diante do Senhor, peça ajuda a Deus. Peça ajuda de líderes maduros que podem lhe ajudar em alguma dificuldade da vida. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Cristo é superior, busque maturidade. Uma vida de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Perseverar, quem pertence persevera. Perseverar no Senhor até o final. Dificuldades virão, irmãos. Virão sim, mas Deus é maior do que todas elas. Nosso mundo não é aqui. Um dia estaremos face a face com Ele. Agora, não é baixar a cabeça, não. Levantar a cabeça e fazer o que precisa ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar a cabeça e seguir adiante. Até o dia em que vamos estar face a face com Ele. Amém?
Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua porção da palavra lida no livro de Hebreus. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor afirme nos nossos corações, na nossa alma, essa firme convicção de que o Senhor é superior. O Senhor é superior aos anjos. O Senhor é superior aos líderes do judaísmo. O Senhor é superior a qualquer sistema religioso. O Senhor é superior às nossas dificuldades. O Senhor é superior. O Senhor é superior. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude no dia a dia da nossa vida a enfrentarmos as dificuldades da vida, que são muitas. Às vezes começa dentro do nosso próprio lar. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar diante de Ti, Senhor, por cada vida e cada família aqui, incluindo a mim também, Senhor, que muitas vezes nós precisamos do Senhor para tomar decisões fortes, sérias. Muitas vezes precisamos da força do Senhor para levantar a cabeça, entendendo que há um propósito muito maior. Meu Deus, meu Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos a nossa fé, Senhor, e quero te pedir que o Senhor acrescente a nossa fé, trabalha isso em nosso coração, e quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê força para perseverar até o fim, sem negar o Teu nome nem a Tua palavra. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém.